Estou de regresso para mais um Turismo em Destaque. Para compreendermos aquilo que está a falhar no setor da aviação nacional, convém, antes de tudo mais, percebermos quais foram as razões pelas quais o novo aeroporto de Lisboa e a TAP voltaram à ribalta das notícias esta semana que passou. Relativamente ao aeroporto, o facto deveu-se a que a concessionária veio afirmar publicamente que não contava que o novo equipamento estivesse pronto, isto é, em operação, antes de 2035 a 2040, e para isso apontou 3 grandes ordens de razões. Desde logo, uma primeira, relacionada com o estudo de avaliação estratégica ambiental que foi decidido elaborar relativamente ao aeroporto do Montijo há pouco menos de um ano, mas que até agora ainda não tem sequer definido um caderno de encargos. Uma segunda razão foi porque se abriu uma nova possibilidade de localização para o futuro aeroporto de Lisboa, neste caso em concreto, Alcochete. E finalmente, um terceiro e último fator, se assim o quisermos, porque se começou também a haver a possibilidade de dotar o Montijo de 2 pistas e assim torná-lo em aeroporto principal, passando o aeroporto Humberto Delgado a aeroporto complementar. Perante estas declarações, o próprio Presidente da República veio a terreiro, não só apontar que esta é uma obra e uma decisão que há muito já deviam de ser tomadas e que estão a prejudicar claramente o país, como também veio dizer, usando a sua magistratura de influência, que gostaria que, pelo menos até ao final do seu mandato, houvesse uma decisão tomada acerca do novo aeroporto. Agora, é bom termos presente que o final do mandato presidencial vai ocorrer apenas em 2026. Por seu turno, veio o Governo também afirmar que estas datas eram completamente inaceitáveis e que o novo aeroporto tinha que estar em operação muito antes disso. Obviamente, afirmações que se saúdam, mas que, na prática, aquilo que temos constatado é que o Governo nada tem feito para acelerar este processo. Por outro lado, naquilo que diz respeito à TAP, tivemos a confirmação de algo que já sabíamos e que já estava previsto, é que a companhia vai necessitar de mais 1.000 milhões de euros em termos de injeção financeira, mas, sobretudo, continuamos sem saber qual é a decisão de Bruxelas relativamente ao plano de reestruturação da companhia que foi apresentado e também algo que não deixa de ser bastante significativo, que é não haver, neste momento, uma perspectiva de médio e longo prazo do ponto de vista de qual será a estratégia da própria empresa. Ora, quem me acompanha sabe que nada disto é novo e que não foi por falta de avisos ou alertas que fui aqui deixando no Turismo em Destaque sobre aquilo que podia correr mal e que, de facto, está a correr. Aliás, basta ver os episódios em que tenho abordado estes temas para perceber que há 2 coisas estratégicas sem as quais a aviação nacional nunca irá a lado algum. A primeira é que, de uma vez por todas, Portugal tem que definir algo que não tem, ou que nunca teve, ou que, pelo menos, se quisermos de uma perspectiva mais benigna, há muitas décadas que não tem, que é uma estratégia, que é uma política para a aviação. Sem isto, vamos continuar na mesma indecisão e com os mesmos problemas com que estamos presentemente a viver. E um segundo aspecto fundamental é que é essencial que, de uma vez por todas, se perceba que a aviação é parte integrante e peça fundamental da atividade turística. Quanto mais não seja porque este último ano e meio de pandemia demonstrou à sociedade que, quando o turismo entrou em modo de pausa, a aviação de imediato parou. E é bom termos presente que cerca de 80% dos turistas que chegam ao nosso país o fazem por via aérea. Em conclusão, ou rapidamente tomamos decisões sobre estes 2 aspectos, ou, sinceramente, podemos esquecer o progresso económico e, sobretudo, o progresso turístico, até porque, numa perspectiva do mais pessimista que possa existir, em 2025 vamos estar, do ponto de vista turístico, ao nível de 2019, o que quer dizer que em 2025 vamos estar novamente com a capacidade do aeroporto Humberto Delgado esgotada, isto é, na pior das hipóteses, e só que, entretanto, e em simultâneo, em vez de termos em 2019 uma TAP,
vamos ter, numa perspectiva muito otimista, nessa altura, apenas e se calhar só uma TAPzinha. É indesmentível que as primeiras consequências do efeito do Brexit se começam a fazer sentir, consumada que está a saída do Reino Unido da União Europeia desde o início do ano, a qual, é bom termos presente, acabou por ser agravada, se quisermos, com todos os problemas económicos e sociais que têm acabado por decorrer da pandemia. Ora, basicamente, naquilo que respeita ao Brexit, nós estamos neste momento a assistir, entre outros múltiplos aspectos, sobretudo, por um lado, uma progressiva degradação das cadeias de abastecimento no Reino Unido, também a uma gradual aumento da escassez de alguns bens essenciais, como seja combustíveis, medicamentos ou até alguns produtos que os britânicos estavam habituados a facilmente ter acesso porque os encontravam nas prateleiras dos supermercados, mas também, e em terceiro lugar, se quisermos, estamos a assistir a um êxodo de trabalhadores estrangeiros que desempenhavam funções, que desempenhavam tarefas que os britânicos não queriam nem querem desempenhar, como tem sido visível nestas últimas semanas na questão dos motoristas de veículos pesados. E eu estou em crer que mais tarde do que cedo, este vai ser um problema que vai também chegar ao turismo. Consequentemente, aquilo que também acaba por ter reflexo tudo isto é no natural aumento dos preços, o que inevitavelmente gera, como se sabe, inflação. E até, eventualmente, poderemos vir a assistir a uma desvalorização da Libra face ao euro, coisa que este ano não tem acontecido, uma vez que tem havido uma certa estabilidade cambial, de modo a tornar os produtos britânicos mais competitivos nos mercados internacionais. Ora, tudo isto vai naturalmente ter reflexos no poder de compra dos britânicos, que vão precisar de passar a gastar mais para consumirem exatamente o mesmo. E é aqui que pode entrar a questão do impacto no turismo nacional. Já que eu, embora continue a acreditar que o Portugal vai continuar a ser um dos destinos preferenciais dos britânicos, o facto é que eles, com menos dinheiro, vão eventualmente vir menos vezes ou até virão durante menos tempo, o que acaba por nos colocar aqui um problema, porque vai ter reflexos no nosso turismo, já que estamos a falar do mercado britânico, que tem um enorme peso e dimensão no nosso turismo, nomeadamente, e num ano normal, sem pandemia, é o segundo em termos de chegadas de turistas internacionais e o primeiro em gastos. Por isso, e como aliás eu tive a oportunidade de alertar quando fiz as previsões para 2021 a nível da atividade turística, no episódio 9 do Turismo em Destaque, ainda gravado o ano passado, em 29 de dezembro, esta é uma situação cuja evolução pode, deve e tem que continuar a ser acompanhada muito, mas mesmo muito de perto, por todos os agentes turísticos nacionais. O anúncio da administração americana que a partir do próximo dia 1 de novembro os viajantes que provenham da União Europeia e do Reino Unido ficam dispensados da realização de quarentena à chegada a território norte-americano foi naturalmente saudada pelos agentes turísticos locais e, como é óbvio, mas também creio eu que vai acabar por trazer e ter reflexos do lado de cá do Atlântico. E digo isto porquê? Desde logo porque esta decisão fez com que a procura por voos da Europa para os Estados Unidos disparasse. E todos nós sabemos que, se os aviões vão com passageiros, também não regressam propriamente vazios, ou seja, também regressam com passageiros. E talvez, e também por isso, é que o Parlamento Europeu e a própria Comissão Europeia já anunciaram que, nesta semana, irão reavaliar as normas de entrada, ou se quisermos, de acesso à União Europeia, não sendo de excluir ou de pôr de lado uma maior flexibilização das mesmas. Convirá referir que, presentemente, no caso dos Estados Unidos, a União Europeia representa que quem daí provenha realize quarentena à chegada, tendo, no entanto, dado liberdade aos Estados-membros para tomarem outro tipo de decisões, como aliás aconteceu connosco, com o caso português, que, como se sabe, desde meados de setembro, que só estamos a exigir ou um certificado de vacinação ou a apresentação de um teste negativo para quem venha dos Estados Unidos e pretenda entrar em Portugal.
Embora admita que, se não existir qualquer sobressalto do ponto de vista pandémico, a União Europeia vai acabar por abrir as suas fronteiras a quem venha dos Estados Unidos e apresente o seu certificado de vacinação ou um teste negativo, o facto é que, neste preciso momento, Portugal e os seus agentes turísticos podem tirar partido desta janela de oportunidade com que estão deparados. Até para a semana. Continua a cuidar de si e dos seus.